Olá, bom dia para você nesta sexta-feira, 13 de maio. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8h31, quase 32 minutos. Você confere aqui na HIT o que é notícia. Nessa edição vamos falar sobre a privatização da Petrobras. O presidente do Senado diz que esse não é um momento adequado. Nos destaques internacionais, depois da Finlândia, agora a Suécia indica que vai pedir para ingressar na OTAN. E você sabia que 28 motoristas são multados por hora por dirigir usando o celular? E que esse é um dos maiores causadores de acidentes e mortes no trânsito? A gente traz uma reportagem especial sobre o Maio Amarelo para a conscientização sobre os riscos da imprudência na direção. A gente abre essa edição falando sobre o setor que mais emprega, o de serviços, que cresceu pelo segundo mês seguido e atingiu o maior nível desde 2015. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. O avanço de março coloca o setor de serviços 7,2% acima do patamar pré-pandemia e interrompe a série de 2 resultados negativos consecutivos que o segmento registrou nos meses anteriores. Com esse resultado de março, o volume de serviços no país fecha o primeiro trimestre de 2022 com alta de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já ante março de 2021, o setor cresceu 11,4%. E nos últimos 12 meses, o segmento registra alta de 13,6%. As 5 atividades avaliadas pela pesquisa cresceram no mês de março. O destaque vai para os transportes, seguido dos serviços de informação e comunicação, setores profissionais, administrativos e complementares, os prestados às famílias e outros serviços. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para quem planta, uma das maiores dificuldades no momento é a escassez de fertilizantes, que provoca o aumento dos custos. Por isso, o Brasil busca alternativas ao problema causado principalmente pela guerra na Ucrânia. Esse é o tema do comentário de hoje do deputado Davi Soares. Olá, amigos, uma boa noite. Estou aqui agora na entrada do Palácio do Itamaraty, onde vou ser recebido pelo ministro Carlos França. E o tema da pauta é bem simples, né? O avanço nas tratativas com os países árabes, que se tornam hoje a alternativa mais viável no fornecimento aí de fosfato, né, para fazer a produção dos fertilizantes, que é o ingrediente essencial para a nossa agricultura, a qual não conseguimos aí prover aí em determinados solos do país uma agricultura tão extensiva e poderosa como é a nossa. Então, o tema de hoje que eu estou vindo aqui discutir é exatamente essa questão que viemos tratar e pedir todo o carinho e força do Itamaraty nessas tratativas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta quinta-feira com secretários estaduais da Fazenda para discutir a redução do ICMS sobre o óleo diesel. Ele também comentou sobre a possibilidade de desestatização da Petrobras anunciada pelo novo ministro de Minas e Energia. Durante entrevista coletiva após a reunião com os secretários da Fazenda dos estados, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que a reunião pôde esclarecer posicionamentos principais para a resolução dos preços dos combustíveis. Então, uma reunião muito proveitosa, muito rica sob o ponto de vista de informações, de esclarecimentos, porque, de fato, o esclarecimento para a sociedade sobre a participação de cada um e que cada um tem contribuído é fundamental que se tenha. Não há vilão e mocinho nessa história. Nós temos que encontrar os caminhos que sejam possíveis e que possam não sacrificar estados, não sacrificar a União, também não sacrificar a Petrobras. Ninguém quer sacrifício absoluto de ninguém a ponto de inviabilizá-los. Mas todo mundo quer a colaboração de todos, da União, dos estados e da Petrobras para a solução do problema dos combustíveis. Perguntado sobre a tentativa do governo de privatizar a Petrobras, Pacheco disse que não seria o momento ideal para isso e que não resolveria a alta dos combustíveis. O momento é muito ruim para isso. Nós temos dificuldade de valorização de ativos, estamos passando um momento difícil no Brasil de contenção de problemas, de uma necessidade de estabilidade, de modo que essa é uma medida que pode ser estudada o quanto for necessário,
mas não é uma medida rápida de ser tomada. Isso vai demandar muito diálogo, participação da sociedade civil, participação de todas as instâncias, porque a Petrobras é um ativo nacional. A Petrobras precisa contribuir para a solução do preço dos combustíveis. E isso se dá sentando à mesa, dialogando e, eventualmente, comungando dos esforços do Senado Federal de poder criar essa conta de equalização com os dividendos da União em relação aos lucros da Petrobras. Mas, ao que parece, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, acredita que esse sim seja o momento ideal para a privatização da petrolífera estatal. Em sua primeira ação à frente da pasta, Saxida defendeu que seja feito um esforço conjunto com o Congresso Nacional para que a Eletrobras seja também desestatizada. O novo ministro garantiu que o capital privado ajudaria a melhorar o Brasil. Medidas estruturais pelo lado da oferta irão estimular o investimento privado, atrair o capital internacional e ajudar a colocar o Brasil definitivamente no caminho da prosperidade, com taxas de crescimento de longo prazo sustentáveis. Saxida entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o pedido para início dos estudos para as privatizações da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A., estatal responsável pelos contratos da União no pré-sal. Segundo Guedes, as solicitações serão encaminhadas para a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. Após o anúncio do recebimento do pedido, Paulo Guedes discutiu com o manifestante e afirmou que devolveria para o povo brasileiro o que é dele. Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras durante anos, roubaram, foram condenados. Eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber, como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Obrigado. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Certo? E vamos aos destaques internacionais. Como já era esperado, um dia depois da Finlândia anunciar formalmente que vai pedir a entrada na organização do Tratado do Atlântico Norte, a Suécia sinalizou nesta sexta-feira que fará o mesmo. O governo sueco entregou ao parlamento um relatório em que defende que o país passe a integrar a Aliança Militar Ocidental e indica que deve apresentar a candidatura já na semana que vem. A ministra das Relações Exteriores afirmou que o país está pronto para abandonar a neutralidade e que o movimento vai estabilizar o conflito no Mar Báltico. Ontem, a Finlândia formalizou a sua intenção de solicitar a entrada na OTAN, o que também pode acontecer na semana que vem. Os governos dos Estados Unidos, Alemanha e França, que já fazem parte do grupo, declararam que vão acelerar os trâmites para o ingresso do país. A Casa Branca, inclusive, anunciou nesta quinta-feira que apoiará qualquer movimento da Finlândia e da Suécia para se juntar à organização em reação à invasão da Ucrânia pela Rússia. E o número de refugiados de guerra foi atualizado. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. De acordo com a divulgação do Alto Comissariado da ONU, estima-se que 6 milhões de pessoas fugiram do país desde o início da invasão russa. Até 11 de maio, 6.029.705 ucranianos buscaram refúgio nos países de fronteira. A Polônia é o país que de longe acolheu o maior número de refugiados, 3.272.943 até 11 de maio. Mulheres e crianças representam 90% desses refugiados. Os homens de 18 a 60 anos que podem ser mobilizados pelo Exército não estão autorizados a deixar o país. O afluxo rumo às fronteiras tem diminuído consideravelmente nas últimas semanas. Em março, quase 3,4 milhões de ucranianos deixaram o país. Em abril, foi 1,5 milhão e de 1º a 11 de maio, 493 mil. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, existem mais de 8 milhões de deslocados internos. O Acnur informou que pouco mais de 1,6 milhão de refugiados ucranianos voltaram a seu país, às vezes provisoriamente, mas outras para se instalarem em áreas
onde os combates pararam, como nos arredores de Kiev. Os diversos ataques a colégios durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia preocupam o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que cobraram respeito ao direito internacional humanitário, direitos humanos e direito das crianças. Em uma reunião convocada a pedido da França e do México, Omar Abdi, alto funcionário do Unicef, fez um apelo. Esses ataques devem parar. Todas as partes devem honrar sua obrigação legal e moral de proteger civis e infraestruturas civis, respeitar o direito internacional humanitário e os direitos humanos e garantir que os direitos das crianças sejam respeitados. Segundo o diplomata somali-canadense, centenas de escolas em todo o país foram atingidas por artilharia pesada, ataques aéreos e outras armas explosivas em áreas povoadas. Abdi ainda denunciou que algumas escolas estão sendo usadas como centros de informação, abrigos, centros de abastecimento ou para fins militares, com um impacto a longo prazo no retorno das crianças às aulas. Mais cedo, equipes de emergência ucranianas confirmaram um ataque aéreo russo em Novgorod-Siversky. A ofensiva atingiu infraestruturas críticas, incluindo escolas, além de edifícios administrativos e residenciais. 3 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas no episódio. E como hoje é sexta-feira, vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em algumas cidades do país. Vamos começar por São Paulo. Hoje a máxima na capital é de 24 graus. No sábado, a temperatura aumenta um pouquinho e pode chegar a 26. E no domingo, o tempo volta a ficar instável, com possibilidade de chuva e a temperatura não vai passar dos 22 graus. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o final de semana será marcado por muitas instabilidades. Hoje a máxima é de 20 graus e no sábado e no domingo não deve passar dos 19 graus. Em Teresina, no Piauí, o sol e o calorão devem predominar. A máxima hoje é de 33 graus e 32 graus são esperados, tanto para o sábado quanto para o domingo. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre as novas regras do uso de máscaras nos voos. E ainda, por hora, cerca de 28 motoristas são multados por dirigir usando o celular. É o alerta sobre o Maio Amarelo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. E a gente volta falando ainda sobre os destaques internacionais. Os Estados Unidos vivem uma escassez severa de leite para bebês que preocupa os pais em todo o país. Nessa quinta-feira, a Casa Branca prometeu trabalhar para superar o problema e deu detalhes do que o presidente Joe Biden tem feito sobre o tema. Em uma coletiva nesta quinta-feira, a secretária de imprensa Jen Psaki disse: o presidente Biden ordenou que o governo trabalhe urgentemente para garantir que a fórmula infantil seja segura e disponível para famílias em todo o país durante o recall voluntário da fabricante Abbott. Este trabalho está em andamento há meses. O presidente conversou com varejistas e fabricantes, incluindo os CEOs do Walmart e da Target, para fazer mais para ajudar as famílias em todo o país a comprar a fórmula. A escassez de leite infantil que atinge os Estados Unidos já preocupa pais de crianças pequenas. Vai chegar um momento, provavelmente nos próximos 2 meses, meu bebê tem apenas 8 meses. Então é provável que quando estiver com 10 meses, eu vou depender muito da fórmula. E é isso que me preocupa. Até agora, esta mãe tem contado com amigos e familiares que enviam embalagens de leite cada vez que encontram uma, seja em Boston, Nova York ou Baltimore. Na origem da escassez estão os problemas na cadeia de suprimentos e a falta de mão de obra em decorrência da pandemia de Covid. Mas a situação piorou ainda mais quando, em fevereiro, após a morte de 2 bebês, a farmacêutica Abbott anunciou a retirada voluntária da produção de leite em pó de uma fábrica em Michigan. Uma investigação oficial não encontrou nenhuma evidência de que as mortes estavam ligadas ao produto, mas a fabricação ainda não foi retomada.
Na Coreia do Norte, após 2 anos de pandemia da Covid, foi relatada a primeira morte pela doença. Atualmente, cerca de 187.800 pessoas estão em isolamento no país depois que uma febre de origem não identificada começou a se espalhar no final de abril. Atento ao vizinho, o gabinete do presidente da Coreia do Sul declarou ter disponibilidade em fornecer vacinas contra a Covid e outros suprimentos médicos aos norte-coreanos. E aqui no Brasil já foram confirmados 664.641 mortos pela Covid desde o início da pandemia. A tendência é de estabilidade. O Brasil confirmou mais 125 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 664.641. Também foram registrados 21.344 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.639.130 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 106 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de 4% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 16.421 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta, com uma variação de 32% em relação a 2 semanas. Agora vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 435 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,38% da população, enquanto 77,41% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 43,14% dos brasileiros. E olha só, a Anvisa aprovou a flexibilização das medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. Está permitida a volta do serviço de bordo, a retirada da máscara para alimentação e o retorno da capacidade máxima de passageiros no transporte para embarque e desembarque pela área remota. Mas dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos, a obrigatoriedade do uso de máscaras continua mantida. O desembarque deve continuar sendo feito por fileiras, assim como os procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies. De hora em hora, 28 motoristas brasileiros são multados pelo uso de celular enquanto dirigem. Um problema que, além de multa, provoca acidentes e milhares de mortes. E neste mês acontece o Maio Amarelo, com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas para os riscos de usar o celular enquanto dirigem. O celular se tornou um equipamento indispensável. Além de facilitar a comunicação em qualquer lugar do mundo, ele também pode ser usado para pagar contas, fazer pesquisas e procurar por um transporte rápido. São tantas facilidades, mas isso trouxe também a dependência. Tem gente que não consegue ficar longe do aparelho, nem na hora de dirigir. E é fácil flagrar o uso deles pelos motoristas. Pelo Código Nacional de Trânsito, dirigir usando o celular, o condutor comete infração gravíssima. Perde 7 pontos na carteira de habilitação e recebe uma multa de R$ 243,47. Roberto trabalha com direito de trânsito. Ele disse que grande parte dos motoristas que têm a CNH suspensa por conta de pontos é por causa do celular. Cada 50, mais ou menos umas 15 ou 20, mais ou menos, tem essa infração. Que motivos para pegar é o WhatsApp, é um aplicativo, é fatal isso. É fatal. O pessoal fala, né? A bobeira do décimo. Que um décimo matou alguém, atropelou alguém. Uma pesquisa da Abramet apontou que a cada hora, 28 motoristas são flagrados usando o celular enquanto dirigem. Outro dado preocupante, também apontado pelo estudo, é que de 30 mil acidentes com mortes registrados, 14% deles foram causados pela mistura celular e direção. Um efeito surpresa, né? Que é o toque do celular. Quando toca o celular, o efeito surpresa vem de imediato. A pergunta que ele se faz é quem é, o que quer, né? E vai buscar esse celular. Leva 3, 4 segundos para pegar o celular
do lado da cadeira ou no porta-luvas. E nesses 3 ou 4 segundos, né, se ele estiver a 100 km por hora, ele terá percorrido 120 metros, sem a visão dos 360 graus. Entre os estados brasileiros que se destacaram negativamente no ano passado por terem mais registros desse tipo, São Paulo lidera com 37%, com 91.362 ocorrências. Em seguida estão Minas Gerais e Goiás, com 30.843 e 16.971 infrações. As multas por causa do uso do celular ultrapassaram as de uso de álcool. Ele desligar o celular, nós vamos ver que ele continua desconectado, porque ele está fazendo um retrospecto daquilo que falou e ouviu. Para chamar a atenção dos motoristas e tentar reduzir esses números, a Abramet e o governo federal lançaram a campanha Maio Amarelo. As autoridades vão mostrar ao cidadão que medidas simples e eficazes podem ser colocadas em prática para reduzir os acidentes, como utilizar passarelas e faixas de pedestres, respeitar a sinalização, realizar ultrapassagens seguras, não misturar álcool e direção, proteger os mais vulneráveis no trânsito e adotar regras de direção defensiva. O Maio Amarelo é importantíssimo e deveria se estender pelo ano todo. Nós não podemos abandonar esses indivíduos, quer pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, porque nós estamos vendo que existe uma doença epidêmica no trânsito, que nós chamamos doença do trânsito, que é o sujeito saudável, sai de casa saudável e repentinamente é atropelado ou sofre um acidente e vira um paciente que dá entrada no hospital com lesões graves e, muitas vezes, em óbito. Termina essa edição de 13 de maio de 2022 trazendo a lembrança do ano de 1888. Há 134 anos, a escravidão chegava ao fim por meio de uma lei votada no Senado e assinada pela princesa Isabel. E hoje, tantos anos depois, ainda há muito por fazer. Essa edição fica por aqui e eu volto à 1 da tarde com a Patrícia Velenic. Até lá!